A grande parte das pessoas acredita ser de classe média. Entretanto, a maioria não se enquadra nessa categoria, e isso está gerando grandes prejuízos financeiros para elas. O dilema da sociedade é ainda mais complexo, pois já não se compreende claramente o que significa pertencer à classe média. Sinto que você está realmente em uma posição complicada entre a dificuldade e a incerteza. Você reconhece que está numa situação onde todos acreditam que você está se saindo melhor do que realmente está. A classe baixa está progredindo bem, enquanto a riqueza da nossa classe média tem sido drenada de suas raízes e redistribuída globalmente. Existe uma tentativa de nos convencer de que se preocupa com a classe média, mas vamos ser honestos, isso é pura besteira. Na realidade, você está abaixo daqueles que estão verdadeiramente prosperando. Você provavelmente considera a classe média como aquilo que a maioria pensa, nem rica, nem pobre. Uma família de classe média consegue financiar uma casa comum com um financiamento de longo prazo, possui 2 veículos e tira férias anuais. Normalmente, ambas as pessoas da família trabalham em cargos de gerência média ou administram pequenas empresas. Se tiverem sorte, um dos dois pode ficar em casa para cuidar dos filhos. A definição de classe média descreve os maiores xerifes do espectro de riqueza, situando-se entre os extremamente ricos e a classe trabalhadora. Porém, é quase impossível determinar um valor específico de patrimônio líquido que estabeleça a entrada em qualquer dessas categorias. Existem 3 razões pelas quais você não se enquadra na classe média e outras 3 razões pelas quais essa definição está prejudicando sua situação financeira. Primeiramente, o termo classe média perdeu seu significado original. Recentemente estive em um seminário onde afirmaram que essa classe já não existe mais. Originalmente, o conceito surgiu na Europa moderna para descrever aqueles que não eram nobres, mas também não eram camponeses. Hoje em dia, se você não é um empresário rico, já está fora da definição original de classe média. Na verdade, essas pessoas seriam consideradas de classe alta, especialmente na América, onde não temos uma nobreza. A definição de classe média é manipulada pela classe alta, que a utiliza para distinguir aqueles que são tão ricos quanto eles, mas não são considerados igualmente importantes. É uma definição tão ampla que é praticamente inútil, mas mudou muito em um curto período de tempo. Homer Simpson já foi retratado como um homem trabalhador. O programa tem uma adesão rígida à continuidade episódica, então a família não mudou nada em 33 anos que está no ar. O programa pode não ter mudado, mas o mundo ao seu redor mudou e lentamente a família Simpson se tornou classe média e depois classe média alta, e hoje, com sua casa unifamiliar, 2 carros, 3 filhos e uma esposa dona de casa, eles poderiam ser considerados classe alta. A definição pode ser sem sentido, mas não é inútil. Desde empresas até políticos, todos miram na classe média como o maior bloco de clientes e eleitores. Isso realmente beneficia principalmente a classe média e os empregos. Você provavelmente gosta de pensar que é classe média, mesmo que não seja. As pessoas se colocam nesse grupo e aceitam que algo bom para a classe média é bom para elas. Isso é um traço muito útil ao buscar votos ou comercializar um produto para os brasileiros de classe média. Um sistema para classificar as pessoas com base em sua riqueza que permaneceu consistente ao longo do tempo simplesmente divide as pessoas em 2 grupos: a classe trabalhadora e a classe alta. O primeiro grupo são pessoas que precisam trabalhar para pagar suas despesas de vida, a classe trabalhadora. O segundo grupo são aqueles que não precisam trabalhar porque têm renda suficiente de investimentos ou outros pagamentos. De acordo com essa definição, um médico que ainda precisa trabalhar para pagar o financiamento de sua casa de 7 quartos é classe trabalhadora, mas um aposentado vivendo com pensão seria classe alta. As definições são mais simples, mas o resultado é igualmente confuso. Nada disso importaria se não estivesse custando centenas de milhares de reais ao longo de sua carreira, e isso não é exagero. Portanto, é hora de aprender como o dinheiro funciona para descobrir por que as classes sociais são estúpidas e só são mantidas como uma ferramenta útil para vender coisas. O primeiro problema ao assumir que você é classe média vem dos padrões inerentes de gastos e economia que isso motiva.
De acordo com um estudo publicado por uma empresa de comparação e publicação de serviços financeiros, 57% dos brasileiros não poderiam cobrir uma despesa inesperada de R$ 1.000 sem contrair dívidas ou vender algo. As pessoas estavam sendo forçadas a pegar dinheiro de economias para sua aposentadoria, fazer empréstimos pessoais ou colocar despesas no cartão de crédito. Esse estudo é publicado todos os anos, e o número de brasileiros em uma situação financeira tão frágil tem aumentado lentamente, mesmo que R$ 1.000 valham menos do que quando o relatório foi produzido pela primeira vez. Mesmo que sua definição de classe média seja diferente de todas as outras definições, podemos concordar que ter menos de R$ 1.000 em economias não é uma característica associada à classe média. Em uma segunda pesquisa, descobriu que a maioria dos brasileiros ainda se identifica como classe média, o que significa que há uma sobreposição de pessoas que não podem arcar com uma despesa de R$ 1.000, mas ainda se consideram classe média. A ideia da aparência de um brasileiro de classe média é tanto a causa quanto o efeito disso na pesquisa realizada. Descobriu que 36% das pessoas viviam de salário em salário. Passamos de ter dinheiro no banco com poupanças para viver de salário em salário. É basicamente tentando sobreviver. Segundo os padrões da maioria das pessoas, colocaria essas pessoas com segurança na classe média alta, mas elas ainda estavam lidando com estresse financeiro. Um contribuidor significativo para esse estresse financeiro era manter a imagem que as pessoas tinham da classe alta. O estilo de vida da classe média deveria parecer 2 carros. Uma casa unifamiliar bem mobiliada e férias regulares fazem parte de um pacote inicial de renda da classe média alta, mas são inacessíveis em muitas áreas em que as pessoas trabalham para ganhar esses altos salários aqui em São Paulo. Essa renda daria a você de forma responsável um apartamento de 1 quarto e um carro básico que você precisa pagar para mantê-lo trancado e não ser arrombado. Essas condições de vida não se sentem de classe média. Então as pessoas se esforçam demais porque eles acham que se ganham o que consideram ser um salário de renda média, deveriam ter um estilo de vida de renda média. Essa suposição de estilo de vida faz pensar que você é de classe média está prejudicando sua situação financeira real, tornando-o menos propenso a escolher o emprego certo. Algumas das melhores oportunidades de emprego no Brasil são funções que as pessoas associam a empregos comerciais da classe trabalhadora, transporte de caminhões, agricultura, entre outros empregos. Você pode ganhar mais dinheiro do que a maioria dos empregos de colarinho branco em um escritório. Muitos jovens descartam essas carreiras como algo que só considerariam se não conseguissem entrar na faculdade. Não quero ser da classe trabalhadora. Embora possam ganhar muito mais dinheiro e contrair menos dívidas, há prós e contras no trabalho profissional de colarinho branco e nos empregos comerciais de colarinho azul. Mas subir na hierarquia corporativa não é tão garantido quanto trabalhar algumas horas bem remuneradas, mas também muitas vezes é descartado porque as pessoas pensam que são melhores do que isso, quando na verdade provavelmente não são, e isso se deve à segunda razão pela qual você não é da classe média. Em segundo lugar, a ideia de classe média está se tornando cada vez mais hereditária. Em um retrocesso à época da nobreza europeia, estudos mostram que a maior preditora de estabilidade financeira na vida adulta não é a capacidade acadêmica, mas sim a riqueza dos pais. As crianças de pais mais ricos têm mais oportunidades e suportes financeiros que as colocam em vantagem, mesmo que não ingressem em carreiras altamente remuneradas. Pais mais ricos podem oferecer melhores oportunidades e remover encargos financeiros, como pagar do próprio bolso a faculdade ou economizar para um momento de crise econômica ou para pagamento da primeira casa. Os filhos de pais mais ricos também têm benefícios suaves que, de acordo com a pesquisa, podem fazer uma grande diferença. O simples fato de estarem cercados por redes sociais de pessoas que são também financeiramente estáveis significa que as crianças mais ricas têm maior probabilidade de saber os princípios básicos para construir poupança de crédito para objetivos financeiros de longo prazo e evitando erros financeiros comuns. A pesquisa e os estudos sociais argumentaram que a desvantagem vai ainda mais longe. Os filhos de pais mais ricos têm menos a provar e, portanto,
são menos propensos a gastar de forma imprudente no consumo conspícuo e recebem habilidades sociais aprendidas que ajudam eles a ter um bom desempenho em um ambiente profissional, mesmo que o filho de pais ricos não acabe em uma carreira bem remunerada. Eles ainda podem acabar significativamente à frente. Crianças de famílias mais pobres que quebram o ciclo e ganham uma posição média ou média alta à renda da classe ainda precisará se recuperar financeiramente. Essas crianças precisarão pagar suas próprias despesas na faculdade, contraindo empréstimos estudantis, precisarão comprar seu próprio carro, construir seu próprio crédito, economizar para o pagamento da entrada e também estarão sob mais pressão para ajudar a melhorar a situação financeira de sua família. Essas pessoas estão sobre-representadas no mesmo grupo de pessoas com renda alta e com segurança financeira muito baixa. E é isso que causa o terceiro problema em pensar que você é da classe média. Isso fará com que você corra riscos desnecessários com as armadilhas do que consideram um estilo de vida normal de classe média. Podem contrair dívidas para se manterem ou procuram alternativas arriscadas para ganhar dinheiro. Qual grupo de pessoas você acha que tem maior probabilidade de cair em golpes financeiros se você for corajoso o suficiente? Me conte nos comentários se você já caiu em algum. De acordo com estudos, jovens profissionais com renda acima da média possuem 330% mais probabilidade de cair em golpes de investimento, mensagens de texto, mensagens instantâneas em plataformas sociais. É assim que eles se comunicam e os golpistas adoram. Eles estão em todas as plataformas. Todo mundo quer ficar rico rapidamente. Mas as pessoas que ainda ficaram para trás no que consideram uma vida de renda de classe média precisam ficar ricas rapidamente apenas para se manterem atualizadas. Essa ansiedade financeira pode prejudicá-lo de mais maneiras do que assumir riscos mais estúpidos. São menos provável que você corra riscos inteligentes. A segurança financeira tem muitos benefícios. As pessoas que economizam mais e gastam menos são mais felizes e ter um emprego de classe média para pagar por uma vida de classe média é tão seguro quanto a maioria das pessoas pensam. O problema é que as pessoas se acostumam com essa segurança imaginária e se colocam em situações financeiras bastante arriscadas para mantê-la em uma posição que se sentirá segura. A razão pela qual as pessoas esperam estar mais seguras no emprego em que estiveram por mais tempo é simplesmente um viés de sobrevivência. Se ainda não foram demitidos, é menos provável que sejam demitidos, mesmo que isso simplesmente não seja verdade. Alguém que mal consegue manter um estilo de vida de classe média tem menos probabilidade de correr esses riscos calculados, porque sabe que qualquer complicação deve fazer com que percam seu status muito rapidamente. Agora a mídia tende a retratar mais frequentemente a classe média e a classe alta, o que pode influenciar a percepção das pessoas sobre sua própria posição social. Isso leva muitos a acreditarem erroneamente que estão em um nível econômico que na verdade não ocupam. E esse vídeo foi uma pequena explicação de classes sociais. Espero que tenham gostado. Vou deixar algumas sugestões de livros para você ler na descrição do vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos. Boa sorte!